Olá, meus queridos do sexto ano, tudo bem com vocês, pessoal? Vamos lá, então, para a nossa aula número 5 de redação. Hoje nós vamos falar sobre reportagem, tá? Nossa aula 5. Pessoal, espero que vocês estejam entendendo o conteúdo, que esteja tudo caminhando aí. Qualquer dúvida, manda aí para a gente nos comentários, tá? Qualquer pergunta que vocês tiverem, pode mandar. Pessoal, gostaria de fazer um lembrete muito importante antes da gente começar a aula. Não se esqueçam de fazer a leitura dos livros literários, tá? O livro literário de vocês, O Menino de Muitas Caras, vocês precisam fazer a leitura deste livro, tá? Já foi passada a atividade, acredito que na aula 2 eu passei a atividade para vocês fazerem sobre este livro. E é muito importante também que vocês estejam realizando as produções de texto, gente. Quando a gente voltar, eu vou corrigir, vou recolher, vou corrigir todas essas produções de texto, tá bom? E todas essas produções precisam estar no portfólio. Vamos lá então, pessoal? Vamos começar a nossa aula de redação. Hoje, reportagem. Então, nós já trabalhamos com notícia, certo? Então, acredito que vai ser bem tranquilo para vocês agora entender a reportagem. O que é reportagem, então? Qual o conceito de reportagem? A reportagem é um gênero de texto jornalístico que surge publicado em revistas ou em jornais. Geralmente, hoje em dia, aparecem também reportagens na internet, né? Que a gente tem aí. Mas até pouco tempo atrás a gente só via as reportagens em notícias e notícias em revistas e jornais. O objetivo da reportagem é informar de forma detalhada, ou seja, detalhadamente, o leitor sobre um assunto ou sobre um acontecimento importante. Então, agora, digamos que a reportagem seria uma notícia mais aprofundada. Vocês se lembram lá que na notícia a gente tinha lá o lead, o corpo da notícia, e a notícia ela precisava ser bem direta? A reportagem não, a reportagem agora ela já vai ser um pouco maior, mais trabalhosa, porque eu vou apresentar mais detalhes. Eu vou detalhar os fatos, os assuntos e os acontecimentos que eu vou estar trazendo ali na minha reportagem. Quais são as características, então, da reportagem? A reportagem, geralmente, possui um tipo de comunicação mista, ou seja, na reportagem eu vou ter imagens e vou ter também texto escrito. Ou seja, o texto escrito e as imagens, eles vão trabalhar juntos. Geralmente, as imagens, elas vão fazer o quê? Elas vão auxiliar o leitor a entender e visualizar o contexto que o repórter viu lá quando ele estava escrevendo a reportagem. Então, além de você estar lendo, você vai também ver a imagem e imaginar como que era lá realmente o lugar, o que estava acontecendo. Deste modo, é realizada por um repórter redatorial e um repórter fotográfico. Ou seja, aquele que escreve eu chamo de repórter redatorial. E o que vai lá para tirar as fotos eu chamo de repórter fotográfico. Estes se deslocam ao local do acontecimento, ou seja, ao local do fato, e vão observar, vão fotografar, vão entrevistar as pessoas e pegar o máximo possível de informação para passar para as pessoas. Então, por que então ter o texto escrito e as imagens? Porque a reportagem, ela precisa transmitir, refletir tudo aquilo que foi visto, ouvido e até sentido pelo repórter. Então, os repórteres. Cada repórter vai ter o seu estilo próprio de se expressar, de narrar os acontecimentos, mas eles devem ser sempre coerentes e, o mais importante, ser neutros. Não podem dar a opinião deles jamais. A função do repórter é apenas informativa. Então, o repórter ele sempre vai só informar, passar a informação, informar a população sobre o acontecimento. Ele não pode, de maneira nenhuma, colocar o que ele pensa, colocar o que ele acha, se ele concorda ou se ele discorda do acontecimento ou da situação, tá? Para que o repórter consiga passar essas informações para o leitor de uma maneira bem clara, bem coerente, então o repórter também precisa o quê? Ter um conhecimento prévio sobre o assunto que ele está falando, ter criatividade, ser sensível quanto aos fatos. Então, vamos supor, você não concorda. Você não pode falar que você não concorda, mas você também pode ser sensível com aquela situação ali. Qual é a diferença, então, entre a notícia e a reportagem? Vamos lá. A notícia, ela vai apresentar o quê? Os fatos de uma maneira mais objetiva, mais direta.
Já a reportagem, ela vai ser mais desenvolvida, já vai ter investigações, já vão ter comentários, vão ser levantadas questões. A reportagem pode ser levantada até uma discussão sobre o assunto. As pessoas podem discutir sobre aquele assunto que foi tratado na reportagem. Então, eu vou trazer com mais detalhes. A notícia, ela vai se encontrar estruturada como? Lembra lá? Então, nós temos o título, o lead, o desenvolvimento ou corpo do texto e, se nós quisermos colocar, a conclusão ali da notícia. A reportagem, não. A reportagem ela já vai ter muito mais informação. A reportagem eu vou ter o título, a introdução, o desenvolvimento ou o corpo da reportagem. Vou ter a conclusão obrigatoriamente. Qual foram a conclusão que se chegou depois de analisar todo aquele acontecimento e aquelas situações? Qual foi a opinião das pessoas? Na reportagem, eu vou ter entrevistas, vai apresentar as entrevistas, o que as pessoas, os moradores dali falaram, o que os especialistas sobre aquele acontecimento falaram. E pode ser também que na reportagem eu tenha a caixa. A caixa seria aquela caixinha de texto com códigos ou com conceitos, explicando alguma coisa, alguma informação que seria talvez importante para o leitor. Então, a estrutura da reportagem. Então, eu vou ter o título. O título pode vir acompanhado de um subtítulo, se possível, e tem como objetivo o quê? Vai resumir tudo o que vai ser tratado e discutido na reportagem. A introdução, você vai apresentar o tema da reportagem, sobre o que você vai falar, aonde é que você está indo para ver este fato, este acontecimento. Depois, o corpo da notícia, o desenvolvimento. Você vai padronizar o assunto, ou seja, vai de maneira padrão, segmentada, seguindo um raciocínio lógico, né? Seguindo uma estrutura lógica, você vai abordar ali qual é a linguagem, você vai abordar ali todos os detalhes daquele fato, do que aconteceu. É importante que você também adeque a sua linguagem ao público-alvo. Se você falar de maneira difícil, de maneira mais rebuscada, talvez vai ser difícil para outras pessoas entenderem. Então, você precisa adequar também a linguagem ali do texto. Mas sempre utilizando a norma culta da língua, ok? Norma padrão, sem gírias, sem abreviações. E a caixa, parte da reportagem inserida dentro de um retângulo. Não faz parte do corpo da reportagem, mas fornece dados importantes para a sua compreensão. E aí não é obrigatório ter a caixa. Alguns redatores colocam a caixa para apresentar mais informações, mas não é obrigatório. Eu vou deixar, pessoal, na descrição do vídeo esta atividade que é a produção de texto que vocês irão fazer essa semana. Então, olha só, orientações para o aluno. Foi-se a época em que os jogos eram apenas o pesadelo de pais e professores. Os jogos se aperfeiçoaram e chegaram ao ambiente escolar. Hoje são ferramentas de estudo e de trabalho tanto para os alunos quanto para os professores. Todos são jogos educativos? A frase é bastante forte, mas o sentido que me refiro é que, mesmo aquele jogo que foi criado sem a intenção de ensinar, que seriam os jogos de entretenimento que vocês costumam jogar, por exemplo, eu sei que muitos alunos aí gostam do Fortnite, do Free Fire, né? Também pode promover uma aprendizagem ao interagir com ele. Eu acredito que muitos de vocês, talvez, que joguem aquele Minecraft, podem ter aprendido alguma coisa com Minecraft, né? Algum vocabulário, talvez, em inglês com Minecraft. Segundo João Bittencourt e Esteban Clua, no artigo Uma Nova Concepção para a Criação de Jogos Educativos, hoje o termo mais correto é jogos didáticos para aqueles que realmente foram criados para o ensino ou aprendizagem. Mas os outros jogos de entretenimento, não tiveram essa intenção, mas podem ajudar o aprendiz a desenvolver habilidades como enfrentar situações problema, construir argumentação, compreender interações entre organismos e ambiente, além de identificar padrões e processos relacionados ao conteúdo em questão. Então, pessoal, nós temos aqui, os jogos educativos, eles são tanto aqueles jogos de entretenimento que você se diverte jogando, quanto aqueles jogos educativos que você joga justamente para aprender. Um que eu posso indicar para vocês, como jogo educativo, é o aplicativo do Duolingo, para poder vocês estudarem inglês, por exemplo, tá? Então, pessoal, eu vou deixar na descrição do vídeo isso aqui que vocês vão fazer a produção de texto, tá? Qual é a produção de texto? A reportagem é um gênero jornalístico que visa a pesquisa, a investigação e a ampliação de algum assunto de interesse público. É muito comum a escolha de uma linguagem mais formal para a construção desse gênero, já que os meios de circulação exigem tal condução.
Por ser um texto mais completo, a reportagem explora recursos gráficos e outros gêneros que contribuem para a composição e ampliação de um assunto, como infográficos, fotolegenda, entrevistas e etc. Além disso, assim como na notícia, a reportagem possui a linha fina, informação abaixo do título, que acrescenta alguma informação atrativa ao leitor. Então, vocês irão produzir uma reportagem sobre games educativos. Games educativos. Então, pesquisem sobre games educativos e escrevam a reportagem de vocês. Vou pedir para vocês fazerem essa reportagem de pelo menos 15 linhas, tá bom? Ok? Pessoal, qualquer dúvida, mandem nos comentários. Não se esqueçam de realizar as produções de texto e, o mais importante, as produções de texto devem ser realizadas no caderno de redação, na folha de rascunho. Qualquer dúvida, manda aí. O professor Vitor está aí para responder vocês. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.